Fidelis, boa noite. Boa noite, Adalberto. E aí, como é que tá? Tudo bom? Tranquilo, preparando Ah, sei. uma palestra. É isso mesmo. Um bate-papo, né? É, Uma reflexão. aprender mais um pouquinho. Tem que aprender. O mundo, a gente sempre está aprendendo alguma coisa. Eu mesmo agora estava vendo até um quesito aí de matemática, porque aí no Face, o pessoal, quando você, na internet, você bate um assunto, o cara manda uma enxurrada de assunto para você. Eu aí sempre olho os problemas de matemática, aí eles vão mandando, vão mandando, vão mandando. Aí pior que eu vou compartilhando, né? Você vai salvando, aí muita gente do Face sabe, fica, quem não gosta de matemática, fica danado com você, né? Porque você tá salvando os problemas e tá estudando, né? Esse cara é doido, só quer falar em matemática. Quando não é matemática, é espiritismo, né? Aí eu tô salvando muitas coisas do espiritismo, eu boto no meu Face. Aí, aí até que o pessoal não reclama, esses textos que vem lá do Paraná também, né? Que é uns textos muito bons, eu copio, boto também no Face. O pessoal não reclama não, o pessoal até gosta. E o pessoal do grupo das orações que trabalhou comigo, que às vezes fala assim, poxa, Fidel fica botando opção de coisa aí e tal, mas só bota coisa boa. Aí a dona do grupo disse, não, Fidel só bota coisa boa aí. Agora, eu falo assim com eles, rapaz, eu sou adepto, em primeiro lugar, eu sou mais espiritualista do que espírita, porque eu sou adepto a qualquer religião, embora eu goste mais do espiritismo, né? Mas eu estou aberto para qualquer diálogo de qualquer religião, né? Católica, umbandista, candomblé, qualquer coisa. Estamos abertos para dialogar. Boa Boa noite. noite. Boa noite, senhor Adalberto. Boa noite a todos. Boa noite. Daqui a pouco a gente começa. Viu, Adalberto? Aí eu falo com ele, porque o pessoal, rapaz, está com a crença assim de só falar de uma religião, né? Mas quando fala em Deus, qualquer religião, você pode falar no Deus de qualquer religião, né? Agora eu acho assim, o ser humano ele não pode, não tem e nem deve estar fazendo o que a gente está vendo no mundo aí, né? A perversidade, o ódio, os crimes que você está vendo aí, o feminicídio, as guerras que está dando aí no Irã, né? Dos Palestina e Irã, e a guerra também na União Soviética, com a Ucrânia, né? Quer dizer, você leva um tempão para conquistar alguma coisa, fazer alguma coisa, vem a guerra de lá, uma semana destrói tudo. É complicado, viu? O ser humano, na verdade, é um dos piores animais. É complicado. Não Boa noite. raciocina direito. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vocês? Tudo na paz. Tudo bom, tudo bem. Mas é assim mesmo, rapaz. Se a gente for observar pelo Testamento, principalmente o Velho Testamento, traz aqueles ensinamentos e os mais velhos também falavam que as coisas que eles tinham a ideia do fim do mundo e que esse fim do mundo a gente sabe que não existe. Mas o fim do mundo são essas consequências que o ser humano não está ainda em condições. Boa noite, meu povo. Boa noite. Boa noite, Vânia. E Boa noite, Vânia. arrastando a brasa para sua sardinha. E aí já viu. Não tem muita brasa, então fica aquela luta. É o que vamos ver hoje. Porque o negócio não está fácil, não. Mas é orar, pedir força a Deus para a gente superar. Seguir em frente, né? É isso mesmo, seguir em frente.
É Eu isso vi uma, aí. eu vi uma pergunta essa semana, o pessoal estava falando sobre liberdade, aí tinha mais ou menos 4 pessoas espíritas batendo papo, cada um dando seu conceito sobre liberdade, né? Aí uma mulher falou um negócio interessante, perguntaram a ela qual a sua liberdade, ela assim, a minha liberdade é uma liberdade tão grande que a própria liberdade me faz a prisão, entendeu? Mas é o certo, é você analisando bem, é isso mesmo. Você tem uma liberdade, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né? Tem coisas que a gente, usando a liberdade, a gente vai causar prejuízo a gente mesmo. E através da liberdade é que a gente pode pegar até uma prisão mesmo, né? Devido a uma liberdade incondicional, né? Uma liberdade que não está ao nosso alcance. Uma liberdade, para a gente é uma liberdade, mas para o outro é uma consequência, né? É um prejuízo. Aí vamos orar para ver se esses cachorros param de latir aqui, que hoje estão fazendo a festa. E Vamos. assim, vão perto. Mas vamos dar início à nossa reunião doutrinária da noite. E começando agradecendo ao Mestre Jesus, pedindo sempre força, proteção, coragem para vencer essas barreiras que encontramos no caminho. Mestre amado Jesus, que a tua misericórdia, Senhor, ilumine e proteja todos nós presentes neste momento, também pelos nossos irmãos desencarnados. Te pedimos também pelos nossos irmãos encarnados que passam por certas situações complexas, mas ainda não conseguem entender o sentido da realidade da vida. Porque e que possamos, Senhor, a todo instante, superar esses obstáculos através da tua mensagem, através do teu amor. Ilumina, protege, fortalece a todos nós. Então, na noite de hoje, temos a doutrinária, refere-se ao item 41 do livro Coragem, pelos Espíritos Diversos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, confronto. Então, que a tua misericórdia, Pai amado, nos abençoe sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, sempre a gente, quando tem um tema, a gente observa o conteúdo do tema, e aqui acho que não tem nem 20 frases, ou 20, 2, 3, 4 parágrafos, ou 5. Mas é de grande informação se a gente conseguir acompanhar o nosso raciocínio, porque é como no Evangelho. O Evangelho tem uma passagem que item 23, moral estranha. E se a gente não estiver mesmo atento, buscando um estudo, saindo do sentido da matéria, a gente encontra muita dificuldade de compreender aquele ensinamento. Assim como muitos outros do Evangelho e principalmente o que Jesus colocou perante a humanidade, fazendo com que cada um, como se diz, abrisse os olhos. Eu vou ler aqui a mensagem, para a gente ter uma base, que diz o seguinte: pronto. Boa noite, seu Francisco. Seja bem-vindo, muita paz. Então, o tema da noite é confronto, item 41. Boa noite a todos, muita paz. Assim seja. Boa noite. Nos temas do plano físico, projeto que não se constrói, terra desempregada,
livro que ninguém lê, receita escondida, carro sem uso. São valores potenciais cuja significação desconhecemos. Igualmente nos assuntos do espírito, amor sem demonstração, fé sem obra, instrução sem proveito, ideal sem trabalho, entusiasmo ineste. Assemelham-se a aparelhos e máquinas de cultura e progresso, cuja importância ninguém sabe. Estas imagens nos fazem reconhecer que sem a necessária aplicação nos acertos e desacertos, ilusões e desilusões, conquistas e fracassos do dia a dia, o conhecimento espírita não passa de sonho distante, mas muito distante do campo inevitável da experiência. Albino Teixeira. Então, chama a atenção de todos nós encarnados para tentarmos compreender esta palavra, porque quando a gente ouve alguém falando, ou a gente mesmo, o tema de hoje é confronto, a gente vai logo, o pensamento é o primeiro ponto a refletir. É uma contenda, uma discórdia, é uma luta, é uma briga. Tudo isso a gente busca em confronto. Então, o que o confronto quer dizer aqui está, como se diz, escondido. Porque a gente foi em pontos que não tem nada a ver com essa palavra confronto, no sentido do Evangelho. Porque o confronto que aqui está nos falando é exatamente como ele botou nos temas, nos tópicos, nos temas do plano físico e igualmente nos assuntos do espírito. Aí, o Evangelho traz, no capítulo 10, se não me engano, uma passagem muito importante. A letra mata, o espírito vivifica. Então, quando a gente observa essa palavra, a letra mata, o espírito vivifica, a gente pode ir assim, buscar no seguinte, a letra, vamos colocar que faz parte da nossa morada aqui na Terra. E vivificar se fala exatamente do espírito, que Jesus nos fala que nós temos vida eterna. Então, a vida eterna está no espírito. Mas nós ainda estamos numa teimosia incrível. Não saímos ainda da matéria. Ele diz que a gente precisa viver no mundo sem ser do mundo. E, pela nossa pequenez, o pensamento nosso é exatamente, então eu não preciso nem viver aqui, porque eu não posso ter nada aqui no mundo. E confronto vem nos mostrar exatamente a gente fazer essa comparação. O que é viver no mundo sem ser do mundo? Precisamos de uma casa boa para morar? Se estamos em condições, corretamente. Precisamos de um bom carro? Precisamos, mas de acordo com o que a gente vive. Uma família maravilhosa? Sim. Mas numa família, nós sabemos que ali existe, em cada corpo daquele, um espírito. Uns desenvolvidos que vêm para ser resignado, ter essa resignação com aqueles que ainda não conhecem os ensinamentos de Jesus. E por isso, existe todas essas contendas aqui na Terra. Mas
hoje damos graças a Deus, encontrar essa luz da doutrina espírita, que ela nos mostra o verdadeiro caminho para ser um homem de bem. Nós ainda, nesta existência, não vamos alcançar esse homem de bem. Mas já estamos, vamos dizer, no meio do caminho para chegar a esse homem de bem. Porque o que já aprendemos em poucos anos a respeito dos ensinamentos de Jesus já está fazendo uma grande diferença. Então, esses confrontos que encontramos no caminho é exatamente nesse sentido. Nós estamos tranquilos, alegres, e de uma hora para outra, eu chamo assim de dar um redemoinho. E aí as coisas, é um vendaval terrível. E eu, meu Deus, eu estou buscando o Evangelho, eu acredito em Ti, Senhor, e as coisas parecem que estão piorando. Eu, às vezes, canso de dizer assim, porque é cada situação que a gente passa que não é fácil. Mas o que Jesus tem nos ensinado é que a gente deve fazer uma construção da casa sobre uma rocha e não sobre a areia. E aí a gente vai buscar nesse confronto que comparação a gente pode fazer a respeito da casa sobre a rocha e da casa sobre a areia. Então a gente vai observar que numa tempestade, toda casa bem feita não molha. Mas se a gente fizer uma casa faltando algumas telhas, vai terminar caindo água para dentro de casa. E se a gente faz uma casa sobre a rocha, temos uma fortaleza. E essa fortaleza quer dizer o quê? Rochas materiais? Mas, no sentido, não. Ele nos está dizendo que estejamos firmes na coragem, buscando sempre a resignação, buscando um controle emocional, superando muitas barreiras que encontrarmos no caminho, para não entrarmos em desespero abusivo. Porque nós, humanos, ainda entramos em desesperos, mas que sejam coisas normais, naturais, sem sair para o abuso. O que é hoje complexo. Então, todo aquele que tem uma casa firmada sobre a rocha, ele tem uma resignação mais agradável, ele reclama menos, ele entende, às vezes, até o motivo pelo qual está passando, porque aí ele vai fazer esse comparativo de tempos atrás, de outras existências, que às vezes nós costumamos falar sobre resgate, sobre essas situações, mas que ninguém veio aqui para pagar, veio como castigo. Não. Porque se eu tenho alguns débitos e com esses débitos eu faço bem a alguém, eu já diminuo esses débitos que eu tenho. Porque não é pagar pelo que a lei de Talião do tempo de Moisés. Matou, morreu, feriu alguém, vai ser ferido e coisa e tal. Na realidade, no sentido desse entendimento do resgate, é exatamente se nós ainda estamos com vários processos delituosos, vários processos negativos que ainda trazemos, se agora a gente buscar fazer no lado contrário, ou então fazer o bem àqueles nossos semelhantes, a quem em outras existências entramos em lutas, seja em palavras, seja em confronto físico, em tudo, enfim,
Se hoje estamos voltados para fazer o bem, para auxiliar, então nós aí vamos diminuindo os nossos débitos. Mas não é por estarmos numa doutrina que a gente vai ser salvo de todos os problemas, não. A doutrina vai nos orientar e que a gente coloque essa doutrina dentro de nós para, na hora da fraqueza, a gente encontrar força para esperar esse vendaval passar e ficar firmado na casa sobre a rocha. Porque o processo da doutrina que aconteceu de 1856, onde Kardec fez toda essa codificação, colocou maravilhas para que todos aqueles que chegassem depois dele buscassem esses ensinamentos, a gente hoje não teria tanta dificuldade. Mas ainda a ilusão traz muitos problemas para nós mesmos, porque não é o outro que traz o problema para a gente. O problema da gente somos nós mesmos. É como tem a passagem de que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, a gente tem que buscar ser responsável na nossa caminhada. Mas essa responsabilidade não quer dizer que a gente, sendo responsável, todo problema inferior vai desaparecer do nosso caminho. Não, porque ainda temos muitos problemas que nós mesmos colocamos no caminho e que nesta existência a gente consiga tirar alguma parte daquela sujeira que colocamos no caminho. Se ainda não pudermos, porque numa existência só, a gente não pode superar as barreiras que colocamos no caminho, porque são várias e são muitas, que a gente nem sequer faz uma base do que fizemos e o que precisamos fazer para essa melhora. Então, nós, às vezes, até dizemos, mas eu sempre faço bem. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa agradável, eu sou uma pessoa paciente, eu sou uma pessoa que leva o desaforo para casa, porque antigamente se dizia que não levava. Mas toda essa bondade nem sempre é como estamos pensando, porque em muitas das vezes nós ainda não fazemos tudo o que dizemos ser. Às vezes falhamos num processo, principalmente quando a gente quer ajudar uma pessoa, a gente tem tudo dentro de nós para ajudar. Mas o primeiro pensamento é: eu não tenho dinheiro, eu não posso ajudar fulano. E com uma simples frase, Deus ilumina aquela criatura, Deus leva amor àquela criatura. É uma grande ajuda e às vezes a gente só pensa no dinheiro. A gente só pensa nas coisas materiais, porque não só um prato de comida. A gente dá hoje, amanhã ele precisa. E quando a gente faz uma oração, eleva o nosso pensamento a Deus, essa energia, com certeza, vai chegar àquela criatura que estamos ali fazendo esta oração. Então, nós temos condições de fazer muito, como o próprio Jesus diz: podereis fazer mais do que eu fiz. Mas para fazer não é uma coisa de mágica. Primeiro a gente tem que passar pela nossa condição inferior, sair dessa condição inferior, trabalhar para se tornar uma criatura melhor. Como se diz, sair da ignorância do conhecimento para o conhecimento. E essa mudança não é fácil. Porque, às vezes, fulano é inteligente, fulano tem condições, cicrano é de tal jeito, mas é rico na matéria e pobre em espírito.
Então, é onde vem as passagens do Evangelho, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Mas não se está falando ali no rico de dinheiro, mas o rico que é colocado no Evangelho é o quê? O orgulhoso, aquele que se ostenta demais, aquele que não vê o outro como irmão. Às vezes, quando a pessoa pede uma ajuda, ele vai trabalhar como eu trabalhei. Então, esse aqui é o rico, cheio de ostentação, porque ainda vive na ignorância dos ensinamentos de Jesus. E para a gente mudar, para chegar ao conhecimento, para buscar esse conhecimento ensinado por Jesus, a gente precisa passar por esse cadinho, como se diz, é um tacho onde está ali a 1000 graus para colocar o ouro naquelas condições que nós usamos, porque ele chega numa condição que ninguém gostaria de ter. Mas depois que ele passa pelo cadinho, ele tem um outro brilho e passa a ter um valor fora do comum. Então somos nós. Hoje nós ainda somos ignorantes no conhecimento, hoje nós temos as ostentações, as vaidades além do normal. E isso faz com que a gente perca no sentido do espírito. O espírito não evolui, ele fica ali, estacionário, com medo de dar um passo à frente. Porque a gente tem muito isso. Eu tenho medo de errar. E se a gente não errar, a gente não vai dar o primeiro passo. Eu tenho vergonha do que eu fiz no passado. Mas aquele problema que foi feito no passado, que deixou como vergonha, foi um passo para fazer melhor. E aí a gente vai fazendo melhor. Porque o nosso caminho é um caminho aberto, um caminho maravilhoso, um caminho florido. Mas nós, ao invés de pegar as flores, a gente pega os espinhos e joga no caminho. A gente só pensa em nós. O outro é o outro. É a nossa família. A família dos outros, nós não damos importância. Então, o que Jesus veio nos trazer é exatamente essa ideia. E no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. E aí, quem não tem o conhecimento, já diz, quem vai amar uma pessoa que me bateu? Uma pessoa que tirou a vida de um familiar? Uma pessoa que machucou, uma pessoa que fez isso, fez aquilo e aquilo outro. E aí, sem o entendimento do Evangelho, nós não vamos conseguir o que é amar os inimigos. Então, ele traz aqui uma passagem no item 1 e item 2, que diz, pagar o mal com o bem. Então, aprendeste o que foi dito. Amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E aí Jesus diz, eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filho de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amais apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se vós apenas cumprimentais vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Eu vos digo, se vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus,
jamais entrareis no reino dos céus. Está em Mateus, no capítulo 5, versículo 5 a 20 e versículo 43 a 47. No item 2 diz, se amardes apenas os que vos amam, que recompensas tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que os amam. E se vós fazei o bem apenas aos que vos fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós emprestais apenas àqueles de quem esperais receber a mesma graça, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também se emprestam mutuamente para receber as mesmas vantagens? Então, quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, emprestai sem nada esperar, e então vossa recompensa será bem maior, e sereis os filhos do Altíssimo com os ingratos e até mesmo com os maus. Sede, pois, misericordiosos, como vosso Pai o é. Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. Então, são ensinamentos que nós vamos adquirindo no dia a dia e observando. Porque quando a gente lê o Evangelho, parece que tem uma divisão de filhos de Deus e o que não é filho de Deus. E, na verdade, isso não existe. É que os filhos de Deus, mais adiantados, já estão no caminho. Os outros, apesar de ser filhos de Deus e Deus estar sempre com eles, ainda têm dificuldade porque não conhecem o que já conhecemos. Ainda precisa de amadurecimento espiritual. E só através da reencarnação é que nós vamos adquirindo no dia a dia, ano a ano, século a século. Porque nós aqui na Terra vivemos, vamos dizer, até os 100 anos, mais ou menos. Então, acha que é muito. Mas imagine pensar na vida eterna, que não tem fim. E só o espírito consegue. Porque o corpo físico, vamos dizer que aos 100 anos ele deixa essa veste. Mas volta em outro corpo. Mas o espírito é o mesmo. Então, esse é o trabalho de ensinamento aqui do mestre, onde vem nos mostrando o que é importante aqui na Terra. É o amor, a vibração de paz, de equilíbrio. A gente observar, oh meu Deus, hoje, graças a Deus, eu já consegui me melhorar bastante, apesar de muitos vícios, muitos problemas que ainda tenho. Mas hoje eu já sou melhor. No passado, eu não queria meio com o Evangelho. Hoje, já luto para fazer um pouco melhor o Evangelho. Já nos melhoramos bastante. Já deixamos nossos lares, quando presencial, no caso da live, a gente deixa nesse horário 1 hora e vamos em busca desses aprendizados. Porque o aprendizado não é de 1 hora para outra. Ali a gente vai se conhecendo, vai se analisando, buscando, como na pergunta 919, onde pergunta, e esqueci até a pergunta agora, que ele diz, conhece a ti mesmo. E aí, não, eu já me conheço. Mas, na verdade, não conhecemos nada ainda. Ainda estamos no fundo do poço. Porque nem tudo que ouvimos ainda é agradável. A gente não reflete as coisas que a gente ouve. A gente quer ir em defesa, como se diz, a esse confronto. A gente não faz essa comparação. Se fulano me falou desse jeito,
é porque ele ainda não sabe o que eu sei. Então, com isso, eu não vou retrucar, eu não vou me aborrecer, mas ainda somos fracos. E qualquer coisinha, hoje em dia, basta olhar para a pessoa, encarou para a pessoa, já que é que está me olhando. E aí a gente precisa baixar a cabeça, silenciar, como diz Chico Xavier, enche a boca d'água. E a gente pensa que é pegar um copo d'água, encher a boca e pronto. Ora, se a gente está num caminho, encontra uma pessoa, nos diz uma liberdade, aonde é que vamos achar água? Não tem, mas o que ele fala, nesse sentido de encher a boca d'água, é o silêncio. Então, quando a gente silencia, a gente não fala nada, só reflete. Se eu encontrei essa zanga, não é melhor eu silenciar, deixar aquele momento ruim passar, e até depois a pessoa até vem, pede até desculpa. Olha, eu falei aquilo, mas foi numa hora que eu não refleti bem, estava isso, um problema, saí de casa com algum problema e coisa e tal, mas me desculpa. Aí tudo bem. Mas se a gente rebate, a situação piora e aí vamos fazer um inimigo aqui na Terra. E a nossa caminhada aqui é exatamente para desfazer os inimigos que fizemos no passado e nesta existência. E muitos outros que estão no mundo espiritual, aguardando sempre uma brechinha para encontrar conosco e fazer, influenciar num sentido contrário, para a gente até deixar o Evangelho. Quantas pessoas que às vezes não refletem e dizem, vou sair do centro porque fulano me disse uma coisa e eu não gostei. Não quero mais ver a cara daquele fulano. Se mete a sabido e não conhece nada. Eu não vou mais lá. E aí, se a gente for analisar, quem foi que perdeu de buscar a evolução? Aquele que deixou de ir. Porque o centro não é meu, o centro não é de Cicrano, não é de Beltrano, não é de ninguém. O centro é do universo. É dos irmãos espirituais que são os primeiros a chegarem no centro. Nós, às vezes, chegamos 5 minutos atrasados e dizemos, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Tudo bem. Mas os espíritos responsáveis pelas reuniões, por todo o aparato da casa, eles estão presentes no instante que é primado para aquela reunião. Então, hoje temos esses vastos conhecimentos. Ainda erramos porque é natural. Nós não conhecemos tudo. É como diz, somos crianças. E Jesus diz, vinde a mim as criancinhas. São aqueles que ainda são rebeldes, são aqueles que ainda não amadureceu, ainda pensam negativamente. Então, esses precisam de aconchego. Esses precisam dessa luz esclarecedora do Evangelho. E, às vezes, nós não temos paciência, nós não somos resignados, nós, às vezes, não mudamos a nossa maneira de trafegar aqui no caminho. Ainda temos muita dificuldade. Quando vem para mudar, a gente não, amanhã. Ainda hoje eu vou fazer isso, amanhã mudo, amanhã eu não faço. Aí vem amanhã, a gente novamente. Amanhã, depois de amanhã eu não faço. Mas hoje ainda vou fazer. E aí lá vai a gente perdendo o caminho. E as mensagens vêm nos mostrando. Seja firme, seja corajoso, busque essa força interior que existe dentro de todos nós. Mas nós ainda não sabemos usar essa força, essa energia que nós temos, que foi dada a todos num mesmo ponto, mas cada um gastou de acordo com o seu querer aqui na Terra, nas ilusões, nas paixões,
E a gente esqueceu de trabalhar na vinha do Senhor, conquistando os nossos irmãos e recebendo cada vez mais amor. Porque o que Jesus nos mostra, o Evangelho nos chama a atenção, que aquele que tem, recebe muito mais. E aquele que não tem, até o que não tem, é tirado. Então, quando a gente pratica a lei de amor, faz o bem a todas as criaturas, de acordo às nossas possibilidades, nós vamos encontrar força do alto, para continuar auxiliando. Mas quando a gente fraqueja, a gente perde até o que a gente tem, perde a vontade. Hoje eu não vou no centro, que tem fulano, tem cicrano lá, resolve, vou deixar para ir amanhã. Aí vai amanhã, passa mais uma semana, para a semana eu vou porque fulano lá resolve. E achando que está levando vantagem, que porque naquele momento não precisa. Mas é quem perde de evoluir. E aí vem uns problemas, vem umas cutucadas, e aí, oh meu Deus, me ajuda. Aí pede a um, ora lá por mim. E a gente, às vezes, faz a oração chega perto dele e volta. As energias não têm afinidade. E com isso, perde aquele momento de buscar essa luz interior. Então vai ficar para outra existência, vai ficar para mais tarde. Porque nos dias de hoje, com o conhecimento que já temos, às vezes a gente reflete e diz, se eu já tivesse buscado esse aprendizado há muito mais tempo, eu já estava bem adiantado. Mas tudo na hora certa. Nós não podemos querer andar à frente desses conhecimentos, mas precisamos perseverar em encontrar esses conhecimentos. Então, são essas mudanças que nós vamos conquistando pouco a pouco. Já fomos criaturas piores em outras existências, talvez, porque pelas nossas vivências nos dias de hoje, a gente pode tirar uma conclusão de quem fomos. Porque do nada, como a gente diz, aparece uma barreira, aparece uma confusão, uma coisa mental, um problema de uma doença, uma dificuldade no trabalho, e assim, uma série de situações. E aí, mas meu Deus, fulano não faz nada e vive bem. Eu trabalho a noite toda, ainda carrego pedra quando estou descansando e não tenho nada. Mas tem tudo, aguardando só a possibilidade do momento. E aí vamos ter o que a gente deseja. Mas é preciso a gente buscar um farol iluminador para entender esses processos da nossa caminhada. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum complemento, passar algumas experiências, é bom. Esteja à vontade. Alguém deseja? Então vamos mais adiante. Vamos agora buscar o capítulo 23, onde fala sobre a moral estranha, e tem passagens que vai nos trazer, que tem muitas dificuldades de entendimento. E nesse capítulo, Moral Estranha, tem umas passagens que a gente observa assim e sempre a interpretação é difícil de se entender. Aí o primeiro item é quem não odiar seu pai e sua mãe. Aí a gente já fica na dúvida, que frase é essa? Aí vem abandonar pai, mãe e filhos. Aí, outra reflexão. Deixai os mortos enterrar seus mortos.
E o item 9, não vim trazer a paz, mas a divisão. Aí fecha esse item, o capítulo 23. E o que a gente até hoje já conseguiu compreender a respeito de todas essas passagens? Então, naquele tempo, odiar era gostar menos. Era o que mostrava, então, é gostar mais do pai e da mãe, mas ter uma fé real em Deus, no lado espiritual. A outra passagem, abandonar pai, mãe e filhos. Então, o que a gente pode entender? Se a gente nasceu, cresceu, formou família, dessa família, os filhos também vai formar sua família. Então, a gente pode entender nesse sentido. Aí é preciso buscar a sua casa. Então, já está formando a sua família e dando sequência à condição de receber do plano superior, do plano espiritual, os seus filhos. Então, são oportunidades que são dadas para que cada um desses filhos que deixou seus pais buscar essa oportunidade de fazer com que venha ao planeta Terra espíritos para a sua redenção. Então, nos dias de hoje, sabemos que a responsabilidade dos pais é muito grande perante os filhos, porém, se o pai fizer de tudo para o filho ser bom e ele sair da trajetória, os pais já estão quite com a lei divina. Mas aquele que saiu do caminho é que vai pagar pelas consequências. O pai só paga se ele se desleixar e deixar o filho à toa. Não dá os ensinamentos morais. Então aí o pai sofre as consequências. Mas, no sentido, o pai não paga pelo filho, nem filho paga pelo pai. Só nessas condições. Se o pai deixar o filho sair da trajetória, não dá os conhecimentos morais para que eles sigam o roteiro ensinado por Jesus. Deixar os mortos enterrar seus mortos. Aí vai a criatura e diz, ele disse a um outro, segue-me. Ele lhe respondeu, Senhor, permiti que eu vá primeiro enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu, deixai os mortos enterrar seus mortos. Mas quanto a vós, ide anunciar o reino de Deus. Então, vem aqui. O que pode significar estas palavras? Deixai os mortos enterrar seus mortos. As considerações anteriores já nos mostraram antes de tudo que a ocasião em que foram pronunciadas não podia ser uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial enterrar o corpo de seu pai. Portanto, elas contêm um significado mais profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual é, de fato, a verdadeira vida. É a vida do espírito. Sua existência terrena é apenas transitória e passageira, espécie de morte. Se o compararmos ao esplendor e atividade da vida espiritual, o corpo é apenas uma vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena e da qual fica feliz em se libertar. O respeito que se tem pelos mortos não se refere à matéria, mas sim à lembrança, ao espírito ausente. É semelhante àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram,
que tocou e os que querem bem, guardam como objetos de estima. Era isso o que aquele homem não podia compreender por si mesmo, e Jesus o ensina, dizendo: não vos inquieteis com o corpo, preocupai-vos antes com o espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não está na terra e sim no céu, pois lá é que está a verdadeira vida. Então, aí vem esses ensinamentos maravilhosos que, quando a gente estuda o Evangelho, a gente vai se defrontando com certas situações e a gente vai se melhorando. As reflexões, como tem um ditado que diz, pensar para fazer e não fazer para pensar, porque o que fez para depois pensar já está feito. Então, a gente pensando, se for uma coisa desagradável, a gente não faz. Então, quando a gente pensa em fazer o bem, pronto, a gente faz. Mas se tem um pensamento que é para o mal, a gente deixa ele de lado. A gente não faz porque sabe que vem consequências várias para o nosso caminho. Não são essas mensagens, são esses aprendizados que nós vamos adquirindo no nosso dia a dia e vamos mudando o nosso roteiro, tornando a criatura melhor, tirando as montanhas que Jesus disse que é necessário a gente tirar de dentro de nós. E montanha quer dizer uma coisa pesada. Se a gente for analisar sobre a matéria, pedra que a gente não pode tirar daquele caminho. Mas essas montanhas são realmente o orgulho que ainda temos, a vaidade exagerada, porque tudo que fazemos dentro do limite das nossas encarnações é natural. Mas quando a gente passa do sério, como se diz, então aí a gente já está infringindo a lei de Deus. Porque os abusos é que nos enfraquecem. Então é preciso que a gente observe. Eu tenho uma mensagem mais adiante, eu acho que é no dever. Então, no dever, mostra que nós precisamos ter um aprendizado e observar até onde vai o nosso limite. Dali para lá, já começa o do outro. Mas, às vezes, a gente quer fazer só nós certo e os outros errados. Então, vamos aprendendo pouco a pouco, nos trabalhando, e com certeza vamos nos melhorando cada vez mais. Se há 30 anos, 40, 50 anos, não tínhamos conhecimento do Evangelho, hoje já temos uma luz, mesmo que ela seja pequena, seja a luz de uma vela, a luz de um fósforo, mas já está clareando, que antes nós não tínhamos. E quando a gente recebe essa luz do esclarecimento, aí é a maravilha diante de nós. Porque o Pai deseja que todos os seus filhos cheguem ao topo da montanha. E que todos um dia falem a mesma língua. Muita paz, que Deus nos abençoe, nos dê força e que possamos superar todas as barreiras que encontrarmos no caminho. Muita paz. Alguém ainda tem alguns minutos? Vamos. Boa noite. Seu Alberto, essa sua explanação me fez refletir cada vez mais sobre os ensinamentos, né, de Jesus, o que ele veio nos pregar. E hoje estamos vivendo em uma situação, em um período muito denso. O planeta em si, estamos vivendo aí, né, alguns países em guerra, em disputa por bens materiais e
que essas pessoas ainda não entenderam o verdadeiro significado do amor. De qualquer forma, somos espíritos em evolução, somos espíritos que precisamos muito ainda ser trabalhado e muitos não têm a oportunidade, mas não enxergam. E como o senhor citou aí de colocar água na boca, é necessário, muitas vezes ou sempre, fazermos isso. Aprender a se calar, a silenciar diante de certas decisões. Porque o momento que estamos vivendo hoje pede isso, pede muito para isso. Inclusive, eu passei por uma situação que depois eu voltei me questionando por que eu fiz isso. De acordo ao período que estamos vivendo, o período político, há uma disputa muito grande, né? Se sabe que é aquela discórdia e tanta. E fui deparada com umas situações que eu não me envolvo em política, mas eu fui parada em uma situação que me deixou muito chateada. E depois da situação, porque o momento que eu estou com minha mãe, é uma senhora de 81 anos, ser impedida a ter acesso à sua própria casa, isso deixa a gente, na verdade, revoltada, né? Mas no momento que eu me vi nessa situação, eu fiquei sim chateada e acabei não discutindo, né, em si, mas falando algumas coisas que depois eu voltei me questionando. Eu disse, meu Deus, eu não sou esse tipo de pessoas. Por que eu fiz isso? Porque eu baixei minha vibração a chegar a falar essas coisas com esse senhor, que impediu a passagem da gente ter acesso à casa. Eu já sou uma pessoa que eu entendo, tenho um pouco do conhecimento de Jesus. E no momento eu precisava me calar, deixava lá ele entender, ele interpretar a situação dele da maneira que ele vê o que fez, se estava certo ou errado. Não eu ir debater com ele. E a respeito do amar o seu próximo como a si mesma, é uma situação muito delicada para a gente que já temos um pouco do conhecimento dos ensinamentos de Jesus, a gente ainda consegue lidar com essa situação, porque é difícil, é difícil amar o seu próximo como a si mesma para as muitas pessoas. Inclusive, se eu não me amo, como eu posso amar o meu próximo? Ou se da maneira que eu gosto de mim ou que eu me amo, eu tenho que amar o meu próximo. Se eu não desejo bem, eu não me cuido, eu não desejo bem a mim mesma, eu só vou desejar isso ao inimigo, ou ao amigo, ou ao meu próximo. E hoje vivemos isso. Inclusive, tive uma perda de um primo hoje, agora à tarde, sofreu um acidente, foi fatal. E a cidade em si hoje está aqui em queima de fogos. Em queima de fogos e som altíssimo, só se vendo o motivo de que o período político em si é mais importante do que a vida de um irmão, do que a vida de um próximo. Estou falando isso não pelo motivo de ser meu parente, que seria qualquer uma pessoa. Tenho essa visão e precisamos muito, muito, muito ainda a aprender a vivenciar esse momento, a aprender a respeitar o nosso próximo, porque estamos aqui para nos evoluir, estamos aqui para melhorar e não para julgarmos ou para tomar certas atitudes do jeito que a gente quer ou do jeito que a gente acha que deve ser. E essas colocações que o senhor fez aí me fez a refletir muito em cima disso aí, porque temos mesmo que silenciar e aprender a amar o nosso próximo, porque são próximos que estão bem próximos a nós e que nós ainda não enxergamos esses próximos. Ok, muito bem. Diga disse. Boa noite, gente. Então, Adalberto, a sua palestra foi uma viagem dentro da gente, né? Principalmente dentro de mim. Eu fiquei lembrando que um dia no grupo, eu falei, como vai pegar esses grupos, né?
porque a gente tem que ter disciplina de entrar, sabe, de entender, né? E vocês, sempre eu falo, né? Eu não sou espírita, assim, eu sou espírita pela pandemia, né? E você foi uma pessoa que falou, não, deixa, não larga você, Adalberto. Então, eu fiquei, por você de falar, não larga, eu falei, vou continuar. Eu acho que foi a melhor opção que eu tive, conhecer vocês, escutar vocês, né? Porque eu vou aprendendo, eu sou uma pessoa muito, assim, né? Sempre fui muito dona de mim, essas coisas assim. Então, eu vou aprendendo também a baixar a bola, né? Porque às vezes a gente abaixando a bola, a gente faz o gol, né? E eu estava aqui lembrando, né, que há uma semana atrás, mais ou menos, né, eu fiquei muito resfriada, ainda estou mais ou menos, pneumonia e Covid junto. Fiquei de sábado, de sexta para até domingo de manhã, fiquei no hospital e falei, não vou internar, doutora, não quero. E aí também eu conversava com o meu mentor, porque quando eu estava aqui em casa, ele falou, deixa, você precisa ir no hospital. Eu falei, mas como ir no hospital? Eu estou com uma tosse. E eu estava com pneumonia e com Covid junto, né? Então, eu fiquei pensando, assim, a ajuda que muitas vezes a gente tem, que a gente nem percebe, né? E sentada lá, esperando, né? Eu falei, não vou internar, e a doutora, não posso mandar a senhora para casa assim, eu estava com uma falta de ar muito grande, né? E sabia que eu sou contra esse negócio de intubação, né? Eu falei, não fico, não vou, e pedindo para Deus, para Jesus, sabe, meus mentores me ajudarem ali, que eu saísse daquele sufoco. Falei, doutora, faça tudo o que precisar, mas ficar eu não posso ficar. Aí foi aquele tratamento, né? E aí eu vejo assim, gente, que muitas vezes a gente não percebe o quanto a gente é ajudado espiritualmente, né? Eu acredito assim, independente de tempo na doutrina. Eu acho que tempo é assim, uma coisa muito relativa, porque às vezes menos tempo é mais tempo, né? E eu vejo assim o quanto que eu estou aqui, e o que nem você falou, Adalberto, muitas vezes no centro, né? Existe fofoca sim, existe aquele que tá, mas a gente não está ali por ele, a gente está ali pela gente, porque se a gente deixar, a perda é nossa, né? Então, eu que hoje conheço a doutrina, estou aqui, tento viver ela assim, tento me modificar sim, meus pensamentos, minhas palavras, até meus atos, e vejo que eu fiz uma escolha certa. E assim, vejo assim, como a espiritualidade trabalha em todos nós, né? Eu não sei como, eu sei que ela trabalha sempre no bem para nós, muitas vezes a gente não percebe. Porque assim, você está aqui sentada, e você está com tosse, e você escuta, diz se você precisa ir no hospital. Aí você pergunta, mas por quê? Aí passa um pouco, você perde o cheiro, você perde o sabor das coisas, você não sente mais nada. E hoje, pela primeira vez, depois de sexta-feira, eu senti o perfume do sabonete. E foi uma coisa assim, tão assim, sabe? Uma coisa assim, tão... A gente não percebe essas pequenas coisas. Hoje eu comi uma banana, eu senti o gosto da banana. E fazia uma semana que eu não sentia cheiro, que eu não sabia o sabor das coisas. Então, nessas coisas pequenas, eu acho que é aí que Deus nos revela as grandes maravilhas da vida, coisas que a gente não dá valor e que, se a gente pensar no dia a dia da gente, quando chegar de noite a gente só tem que agradecer, independente se põe um joelho no chão ou não. E é isso, gente, sempre agradecida a Deus, agradecida a vocês por ter conhecido vocês, e pode acreditar, Adalberto, as suas palavras caíram em mim, cheguei até as lágrimas em agradecimento a Deus e por ter conhecido vocês. E é isso. Que mais deseja? Ô, Adalberto, parabéns, Adalberto, pelas louváveis reflexões. Eu estava refletindo aqui, essas lives, o Evangelho do Lar, essas pessoas que ainda não têm o conhecimento, desse pequenininho conhecimento que nós temos, como o senhor citou aí, a importância dessas palavras nesses lugares, por exemplo,
por uma live, como eu estou assistindo, passa um para lá, passa o outro para lá, está sempre ouvindo alguma coisa, senta um pouquinho, está ouvindo alguma coisa, está colhendo alguma coisa, mesmo que não está seguindo, que não está estudando, mas uma sementinha está caindo ali dentro, está ficando implantado, e um dia ela vai germinar. Então, eu acho que, não sei se a federação ou pessoas responsáveis pelos centros espíritas jamais deveria deixar acabar essas lives online. É muito importante, de grande importância, principalmente também para quem em cidades onde não tem centro espírita, mas ela vai lá através de alguém. Com certeza. Parabéns, viu? Deus lhe abençoa. E abençoa a todos. Que mais? Fidelis. Alberto, Adalberto, parabéns, viu, pela sua reflexão, pela sua palestra. O que você disse aí é o que a gente vivemos dia a dia, né? A gente está vivendo no conflito interno e externo, né? O conflito interno em relação a nossas más inclinações, né? E o externo é a luta do dia a dia, que sempre vamos estar sempre na luta, né? Mas sua palestra foi muito significante, foi muito boa, entendeu? Deu para refletir bastante. E é isso aí, parabéns. Muito bem. Parabéns, Adalberto. Palestra de grande reflexão. Muito obrigada. Isso aí. Mais alguém? Caso não tenha, eu peço para Daci fazer a prece. Disse ainda está rouca. Então, meus irmãos, vamos junto fazer a prece em agradecimento ao nosso Divino Mestre Jesus por nos dar a oportunidade de essas famílias junto, famílias em grupo, através desses grupos, para aprender a cada dia mais um pouquinho, para procurar seguir de uma maneira mais leve, mais suave nossos caminhos. Ó Mestre Jesus, obrigada, Mestre Jesus, Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai, Senhor. Que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criar. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança, a fé, Deus. Um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus,
Dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me, Senhor, de todo o mal. Mãezinha Santíssima, que o seu manto sagrado irradie luz para todo esse grupo, todas as suas famílias, toda a família universal, principalmente os que ainda estão caminhando desvairadamente, os que estão precisando, e como também os que estão pedindo clemência pelas suas dores, seus momentos mais cruciantes. Obrigada, mãezinha. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai Celeste. Que assim seja.